todos. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, eu quero pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Aleluia! Antes de eu ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, esta mensagem que tem um tema, a conversão dos moradores de Nínive. Aleluia! Que tema poderoso é este tema que o Senhor colocou no meu coração. Ouvintes, você está sendo evangelizado agora. Ouvinte, você vai ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Ouvintes, eu quero pedir a tua atenção. Antes de eu entregar a mensagem do Senhor, eu quero fazer um convite para todos os moradores da terra. Desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal Deus sem Amor. A nossa igreja pentecostal Deus sem Amor, nossa sede estadual aqui em Manaus, aleluia, está localizado na rua Alexandre Amorim 525, bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, tarde, à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, vamos neste momento a meditação da Palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento, conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o texto sagrado que nós lemos, o próprio Senhor Jesus disse que os ninivitas ressurgirão, aleluia, que os ninivitas ressurgirão no juízo e condenarão essa geração, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, quem transforma a vida do homem é Deus, no poder da sua palavra e do seu Espírito Santo. Quem transforma a vida da mulher é Deus, no poder da sua palavra e do seu Espírito Santo. Porque quem convence os pecadores dos seus pecados, dos seus maus caminhos, é o Espírito Santo de Deus. Eu me encontro neste momento aqui com a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. Aqui eu me encontro como mensageiro. Aqui eu me encontro como o porta-voz. Eu estou transmitindo o recado, a mensagem do Senhor. A palavra não é do homem, a
palavra é do Senhor. É o Senhor que está colocando a sua palavra na minha boca para transmitir para os moradores da terra. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, o próprio Senhor Jesus, ele disse, aleluia, que os ninivitas ressurgirão, aleluia, e o condenarão esta geração, aleluia, esta geração adúltera, esta geração pecadora. Por quê? Porque eles se converteram através da pregação de Jonas. Meus queridos, o Senhor disse, Mateus 12, versículo 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está maior do que Jonas. Esta mensagem foi o próprio Senhor Jesus que falou. Jesus é maior do que Jonas. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. A pregação de Jonas foi uma pregação pequena, mas objetiva e poderosa. A pregação de Jonas foi uma pregação de juízo e destruição. Tudo ou nada. Ou se arrepende ou morre. A sentença era 40 dias. Ou mudam de vida ou morre. A pregação do profeta Jonas, a Bíblia diz no livro de Jonas, Jonas 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, Jonas 3, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te dou. Jonas 3, versículo 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, 3 dias de jornada. Jonas 3, versículo 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e pregava. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos queridos, irmãos amados, essa era a pregação de Jonas. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir esta cidade com todos os moradores, se não se arrependerem, se não se converterem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Irmãos queridos, irmãos amados, Jonas, ele pregou uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição, uma mensagem de poder para os moradores de Nínive, porque Nínive estavam, aleluia, no pecado, na maldade. Aquele povo estava fazendo coisas erradas, desagradáveis a Deus. Era um povo perverso, era um povo idólatra, era um povo pecaminoso, sanguinário, perverso. E agora Deus levanta o profeta Jonas e leva a cidade de Nínive para pregar contra eles. Se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, se eles não mudassem de vida,
dentro de 40 dias, Deus ia destruir toda a cidade de Nínive. Deus ia destruir todos os moradores de Nínive. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aleluia. Nínive tinha uma população como 600 mil pessoas, entre homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Segundo os historiadores, Nínive teria uma população de 600 mil pessoas, porque só homem era mais de 120 mil homens. Agora soma o número total de homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Possivelmente chegaria uma população de 600 mil pessoas. A Bíblia diz no livro de Jonas 4, versículo 11. Mas em Nínive há mais de 120 mil homens. Era mais de 120 mil homens. E agora? Coloca o número de mulheres, o número de jovens, adolescentes, crianças. Aí soma com mais 120 mil homens. Sempre o número de mulher é mais. O número de crianças, adolescentes, jovens. Possivelmente era uma população de 600 mil pessoas que estavam recebendo uma sentença de destruição. Ou eles se arrependessem, ou eles se convertiam, ou eles mudavam de vida, ou dentro de 40 dias Deus ia destruir a cidade de Nínive. Deus ia destruir todos os moradores da cidade de Nínive. Assim como o Senhor destruiu o povo rebelde no tempo de Noé. Assim como o Senhor destruiu, aleluia, matou tudo com fogo queimado e fogo e enxofre os moradores de Sodoma e Gomorra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, Deus cumpre. Deus estava dando uma sentença para os moradores da cidade de Nínive, porque era um povo sanguinário, era um povo prostituto, era um povo idólatra, era um povo pecaminoso, era um povo agressivo, era um povo selvagem, era um povo ignorante, era um povo que não tinha temor de Deus. Estavam pecando, estavam fazendo coisas erradas, estavam desagradando a Deus. E Deus levanta Jonas para pregar na cidade de Nínive. Observe, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, a Bíblia diz, Jonas 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus, programaram um jejum e vestiram-se de pano de sacos, desde o maior até o menor. Veja, aquele povo que não tinha temor de Deus, aquele povo que não respeitava Deus, que não tinha compromisso com Deus, aquele povo idólatra, sanguinário, prostituto, pecaminoso. Quando eles ouviram a pregação do profeta Jonas, eles passaram a ter o temor de Deus. Observe, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Veja como é importante o homem ouvir a palavra de Deus. Veja como é importante a mulher ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia diz no livro de Romanos 10, versículo 17, disse Paulo: a fé vem por ouvir e ouvir pela a palavra de Deus. Quando os ninivitas, os moradores de Nínive, ouviram a pregação de Jonas, eles temeram. Os moradores de Nínive eram um povo perverso, eram um povo sanguinário, era um povo idólatra, era um povo prostituto, que não tinha temor de Deus. Mas através da pregação de Jonas, eles se converteram a Deus. Quem liberta o homem é a palavra de Deus. Quem liberta a mulher é a palavra de Deus. Quem transforma o homem é a palavra de Deus. Quem transforma a mulher é a palavra de Deus. Jonas 3, versículo 6. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Jonas 3, versículo 7. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não prove coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Jonas 3, versículo 5. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas 3, versículo 9. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3, versículo 10. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e o não fez. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus havia dado uma sentença, Deus havia dado uma ordem para o profeta Jonas, Deus havia dado uma mensagem para o profeta Jonas, para o profeta transmitir para os moradores da cidade de Nínive. Irmãos queridos, a mensagem era mensagem de juízo, a mensagem era mensagem de destruição, a mensagem era uma mensagem de poder. Os moradores de Nínive, quando ouviram a mensagem, se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, dentro de 40 dias, Deus ia destruir a cidade de Nínive com todos os seus moradores. Aquele povo passou a crer, aquele povo passou a temer. Chegou aos ouvidos do rei de Nínive, que era um rei perverso, idólatra, sanguinário, que não tinha temor de Deus. Ele passou a temer. Ele levantou um decreto, e o decreto do rei, dentro de 3 dias, aleluia, estava expressamente proibido. Ninguém podia comer, ninguém podia beber, até os animais teriam que jejuar. Irmãos queridos, irmãos amados, e o decreto do rei estava pedindo para que todos os moradores de Nínive se arrependessem das suas maldades, se convertessem dos seus maus caminhos, se humilhasse, aleluia, para o Senhor,
para que talvez o Senhor viesse se arrepender do mal que ele tinha dito lhe faria e não fizesse. E os moradores de Nínive, quando ouviram a palavra de Deus, eles tiveram o temor de Deus, eles obedeceram o decreto do rei, eles passaram 3 dias, não comeram e nem beberam. Aquele povo, 3 dias e 3 noites, não comeu, não bebeu, até os animais ficaram sem comer e sem beber. E a Bíblia fala que Deus viu as obras deles, como eles se arrependeram, como eles se converteram, como eles se humilharam. E a Bíblia diz que Deus não fez o que ele falou que ia fazer. Ele prometeu que ia destruir, mas não destruiu. Por que ele não destruiu? Porque houve arrependimento, porque houve conversão. Por isso Deus não destruiu, porque eles se arrependeram, porque eles se converteram, porque eles se humilharam, porque eles deram ouvido à palavra do Senhor. Os moradores de Nínive, eles se arrependeram, se converteram, e Deus lhe perdoou e lhe salvou. Estão salvos. O versículo que nós lemos no princípio da mensagem disse Jesus, Mateus 12, versículo 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Deus falou com os moradores do passado e agora vai falar com os moradores do mundo atual. Você pensa que Deus mudou? Você pensa que Deus não está te vendo? Você pensa que Deus não te conhece? Você pensa que Deus é só amor e não justiça? Deus ele é amor, mas Deus é justiça também. Deus ele ama você, meu irmão. Deus ele ama você, minha irmã. Mas Deus quer que você se arrependa e se converta. Mas Deus quer que você mude de vida. Porque se você não se arrepender e não se converter e não mudar de vida, você vai perecer também. Você será destruído também. Como pereceram, como foram destruídos o povo do tempo de Noé. Como foram destruídos o povo do tempo de Sodoma e Gomorra. Deus não quer que você pereça não, meu irmão. Deus não quer que você pereça não, minha irmã. Deus está te vendo. A Bíblia diz no livro de Salmos, Salmo 33, versículo 13, o Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Salmo 33, versículo 14, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o Senhor está vendo todos os moradores da terra. O Senhor ele está vendo todos os filhos dos homens. O Senhor ele está vendo este homem que está praticando a maldade. O Senhor ele está vendo esse homem que está fazendo relação com outro homem. O Senhor está vendo este homem que está vivendo com outro homem. Estão vivendo uma abominação. Estão vivendo um pecado abominável. Estão vivendo os pecados de Sodoma e Gomorra. O Senhor está vendo esta mulher que está praticando a maldade. O Senhor está vendo esta mulher que está fazendo relação com outra mulher.
O Senhor está vendo esta mulher que está vivendo com outra mulher. Isso é uma coisa abominável diante de Deus. O Senhor está vendo todas essas coisas. O Senhor está vendo esta mulher que está praticando o aborto. O Senhor está vendo esta mulher que está praticando este crime, matando o seu próprio filho no seu ventre, praticando o aborto. O Senhor está vendo estas mulheres que estão todas cheias de maquiagem, toda pintada. O Senhor está vendo esta mulher que está desfazendo a natureza de Deus. O Senhor está vendo esta mulher que está provocando a ira de Deus. Deus está vendo tudo. O Senhor quer que todos vocês, aleluia, que estão corrompidas com estas abominações, se arrependam e se convertam, porque a volta do Senhor Jesus está mais próximo do que você pode imaginar. Deus falou com os moradores de Nínive, Deus falou com os moradores do mundo antigo, e agora está falando com os moradores do mundo atual. A Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Senhor Jesus pregava o arrependimento, porque o reino dos céus estava perto. Já se passaram quase 2000 anos, então agora está mais próximo ainda. O Senhor Jesus quer que você se arrependa deste levialismo, minha irmã. O Senhor Jesus quer que você se arrependa deste homossexualismo, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa deste aborto, minha irmã. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desta bruxaria, desta macumbaria, desta feitiçaria que você está praticando, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa deste divórcio que você praticou e casou de novo. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desta prostituição. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desse adultério. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desse vício. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa dessa droga. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desse crime. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa dessas pinturas. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa dessas vaidades. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa dessas maquiagens. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa dessas idolatrias. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desses jogos, todos os tipos de jogos. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desses ídolos, principalmente da imagem da besta, o televisão, que se tornou um ídolo mundial e está em todo mundo, enganando os moradores da terra. O Senhor quer que você se arrependa, meu irmão. O Senhor quer que você se arrependa, minha irmã, desses ídolos abomináveis, pecaminosos, que tiram o temor de Deus do coração do homem, que tiram o temor de Deus do coração da mulher. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 21, diz o apóstolo João: filhinhos, guardai vós dos ídolos. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você, meu irmão.
O Senhor está falando com você, minha irmã. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus está falando com você, minha irmã, para você se guardar dos ídolos, porque os ídolos nada é no mundo. O Senhor está falando com você, meu irmão, para você se guardar dos ídolos, porque os ídolos nada são no mundo. A televisão é um ídolo mundial. A televisão, aleluia, tira o temor de Deus do coração do homem. A televisão tira o temor de Deus do coração da mulher. A televisão transmite toda classe de pecado. A televisão ensina a mulher a trair o marido. A televisão ensina o marido a trair a esposa. A televisão ensina o homem a viver o mundo do crime. A televisão ensina o jovem a ir para o mundo do homossexualismo. A televisão ensina a mulher a ir para o mundo do lesbianismo. A televisão ensina o tráfico, ensina a droga, ensina o pecado, ensina lá a maldade. A televisão transmite o mundo dentro da tua casa, meu irmão. A televisão transmite o mundo dentro da tua casa, minha irmã. A televisão transmite o mundo e o pecado. E está enganando os moradores da terra, por toda a terra, por todo o mundo. A Bíblia diz, Apocalipse 13, versículo 8, diz o apóstolo João: e todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Irmãos queridos, irmãos amados, você está ouvindo agora o anúncio da palavra de Deus. Você está sendo evangelizado. E a partir do momento que você está sendo evangelizado, e a partir do momento que você está ouvindo a palavra de Deus, você não é mais inocente. Deus não tem mais você como inocente. Então, você está ouvindo agora uma palavra, uma mensagem apregoada, sem rodeio, sem teologia, sem gritaria, sem gaguejado, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo uma mensagem que está vindo diretamente do trono de Deus, do coração de Deus, para mudar a tua vida, para salvar a tua vida, que está sendo enganado por Satanás, pelo mundo e o pecado. Irmãos queridos, irmãos amados, o homem que adora a televisão está desviado de Deus. A mulher que adora a televisão está desviado de Deus. Os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, ninguém tem este poder de ir por toda a terra ao mesmo tempo, fazendo os moradores da terra e adorar. Mas a imagem da besta, a televisão, já está em todo o mundo, em toda a terra, fazendo os moradores da terra lhe adorar. Como é que a imagem da besta faz os moradores da terra lhe adorar? Através das programações mundanas.
através dos jogos, através das corridas de Fórmula 1, através dos filmes, através das novelas, através das películas mundanas, a imagem da besta, a televisão vai seduzindo, vai iludindo, vai enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8, disse João: e todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se você não sabia, meu irmão, se você não sabia, minha irmã, que televisão, que a imagem da besta, aleluia, aqueles que lhe servem, aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Fique sabendo a partir de agora, fique sabendo a partir deste momento. Vocês estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus, vocês estão ouvindo a pregação da palavra de Deus. Aqui não é pregação de homem, aqui não é mensagem de homem, aqui é a mensagem da palavra de Deus, que é para salvar a alma do homem, que é para salvar a alma da mulher. Apocalipse 13, versículo 8: e todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O diabo está te enganando, meu irmão. O diabo está te enganando, minha irmã, com esta imagem da besta, o televisão, que se tornou um ídolo mundial. O televisão tira o temor de Deus do coração do homem. O homem não tem tempo para Deus. O televisão tira o temor de Deus do coração da mulher. A mulher não tem tempo para Deus. Aí estão os moradores da terra, aleluia, estão adorando o ídolo. Não tem tempo para Deus, não tem temor de Deus, não cultua a Deus, não adoram a Deus, não servem a Deus, estão cegos do pecado. E os falsos profetas vai levando aí com a barriga, vai levando aí no peito e não prega a verdade e não ensina a verdade, e as almas estão perecendo e as almas estão morrendo, e aí está a maldade, e aí está o pecado, e aí está o derramamento de sangue, e aí está o crime, e aí está o tráfico, e aí está a droga, e aí está o lesbianismo, e aí está o homossexualismo, aí está o professor de maldade, aí está o especialista de pecado, da maldade, ensinando os moradores da terra a viver em pecado contra o Senhor. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 32, e no versículo 33,
Disse o próprio Deus. É Deus que está falando. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Observe as recomendações de Deus. Deus falou com o povo de Israel através do profeta Moisés: aquele que pecar contra mim, eu riscarei ele do meu livro. Quando o homem peca contra Deus, o nome dele está apagado, o nome dele está borrado do livro de Deus, o livro da vida. Quando a mulher peca contra Deus, o nome dela é borrado, é riscado, é apagado do livro de Deus. Quem está falando é o próprio Deus. Êxodo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. A idolatria é um pecado terrível, é um pecado abominável diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Salmos, Salmo 69, e no versículo 28, diz o patriarca Davi: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Ouvintes, você está ouvindo a palavra de Deus? O que Deus está falando? Deus está dizendo que sejam riscados do livro da vida e não seja escrito com os justos. Então, quando o homem peca contra Deus, quando a mulher peca contra Deus, quando o homem adora os ídolos, a imagem da besta, o televisão, que é o ídolo mundial, o seu nome está apagado, está borrado, está riscado do livro da vida. Não pode estar escrito com os justos. Aleluia! Ouvinte, você está ouvindo uma mensagem pregada sem rodeios, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo uma mensagem poderosa para salvar a tua vida, meu irmão, para salvar a tua vida, minha irmã. A partir do momento que você tem ouvido a palavra de Deus, meu irmão, a partir do momento que você tem ouvido a palavra de Deus, minha irmã, Deus vai perdoar os teus pecados, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar o teu cativeiro, porque você ouviu a palavra de Deus e você aceita Jesus como Salvador da tua alma. Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua vida, assim como Ele mudou a história dos moradores de Nínive, que já estavam sentenciados para serem destruídos. Dentro de 40 dias, Deus ia destruir os moradores de Nínive. Dentro de 40 dias, aqueles homens iam perecer, mas eles deram ouvido à palavra de Deus. Eles aceitaram a palavra de Deus. E Deus mudou a história. Deus mudou o seu cativeiro. Deus salvou a sua vida. E não é diferente, minha irmã. Deus está falando com você também. Você precisa mudar de vida. Você precisa aceitar a palavra de Deus. Senão tu vai morrer do teu pecado.
Senão tu vai morrer na dureza do teu coração. Você tem uma alma, minha irmã. Você tem uma alma, meu irmão. A Bíblia diz no livro de Salmos, Salmo 101, versículo 3. Disse Davi: não porei coisas má diante de meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disto se me pegará. Existe alguma coisa mais mal do que a televisão? A imagem da besta, que transmite todo tipo de maldade, todo tipo de pecado. A televisão transmite o crime. A televisão transmite o tráfico. A televisão transmite o levialíssimo. A televisão transmite o homossexualismo. A televisão transmite a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria. Aleluia! A televisão transmite os jogos. A televisão transmite os palavrões. Palavra de baixos escalão. A televisão transmite as drogas. A televisão transmite os vícios. A televisão transmite a delinquência. A televisão transmite o derramamento de sangue. A televisão transmite o aborto, as vaidades, as pinturas, as maquiagens. O homem traindo a mulher traindo o marido. A televisão é um especialista em seduzir as pessoas para viver em pecado contra Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor.